Galera, é muito interessante para eu falar desse assunto porque eu fui indagado uma vez por que urso polar não come pinguim. Então, nesta aula você vai ficar sabendo a resposta. E aí galera, beleza com vocês? Quem tá falando aqui é o professor Oswaldo e no vídeo de hoje vamos fazer mais uma collab fantástica com o professor Toide, onde nós vamos falar dos aspectos geográficos e biológicos da Antártida. Então, bora pra vinheta! Fala galera, beleza? Aqui é o Toide, obrigado pelo convite, senhor Cavanha, obrigado pelo convite, Oswaldo. É satisfação imensa estar aqui neste vídeo, nesta collab, falando de um assunto muito importante. Esse assunto é a Antártida. Mas fala aí, o que manda? A Antártida é o continente localizado ao sul do Círculo Polar no hemisfério sul, que ficou conhecido como Círculo Polar Antártico em virtude de sua proximidade com o território da Antártida. Esse continente foi o último a ser descoberto pelos países europeus, e a sua descoberta é até hoje reivindicada por várias expedições, como por exemplo a russa, a americana e outras aí, que percorreram o Oceano Austral em busca de novas terras no hemisfério sul. Lá no século XIX, a Antártida passou a ser explorada por diversas expedições, motivadas sobretudo por interesses econômicos, principalmente em busca de minérios, pesca e a caça de animais marinhos. Como esse continente possui muitas riquezas naturais e uma localização estratégica, muitos países ao longo do tempo reivindicaram o direito de explorar o seu território. Em 1959, durante uma convenção em Washington, lá nos Estados Unidos, África do Sul, Argentina, Austrália, Bélgica, Chile, Estados Unidos, França, Japão, Noruega, Nova Zelândia, Reino Unido e a União Soviética decidiram que o continente deveria ser preservado para evitar que as alterações provocadas em seu meio natural impactassem o clima mundial. Durante essa reunião, ficou estabelecido que a Antártida seria um território internacional voltado para a pesquisa, sendo proibida a construção das bases militares, realização de testes nucleares e a exploração de suas riquezas naturais por qualquer país. Para formalizar esse acordo, esses 12 países assinaram o Tratado da Antártida, que entrou em vigor em 1961. Com o passar do tempo, mais 19 países também firmaram esse acordo, pois também possuíam os interesses, é claro, em realizar pesquisas nesse novo continente. O Brasil, é claro, não poderia deixar de ser um deles, e instalou em 1984 uma pequena base na ilha de Rei Jorge para realizar pesquisas sobre as características naturais do continente. Além, é claro, da camada de ozônio, da radiação ultravioleta, das alterações climáticas da Antártida e também no mundo. Toide, fala um pouquinho dessas alterações climáticas que acontecem na Antártida. Fala pra gente um pouquinho dessas consequências aí. Tá certo, Cavanha. Eu vou acabar falando aqui, Oswaldo, sobre as alterações que estão acontecendo acerca do mundo. Evidentemente, nós estamos acostumados a saber sobre o aquecimento global. Aliás, ano a ano, os recordes em temperaturas elevadas têm acontecido. Este ano de 2020, 19 e 20, especificamente falando, nós tivemos as maiores temperaturas já registradas desde que iniciou-se o registro de temperatura. E com isso, muito gelo tem derretido lá na Antártida. Vale a pena reiterar aqui
que este continente aí, antártico ou antártido, ele é um continente que caberia cerca de 1,5 Brasil, de tão grande que é. E existem quilômetros de gelos que foram acumulados ao longo da história geológica deste planeta. Por debaixo deste gelo existe uma história sobre os primeiros seres vivos e a composição atmosférica ao longo do tempo. Assim sendo, sabendo que o aquecimento global está condicionando diversas mazelas no mundo como um todo, a Antártida tem sofrido muito. Afinal de contas, esse gelo ele é de suma importância para as condições climáticas, tanto do meio aéreo, tanto do meio aquático, oceânico. Tem a ver com aquelas famosas correntezas oceânicas. Desde que o homem fez uso de combustíveis fósseis, percebe-se uma alteração na quantidade de gás carbônico no mundo. Quanto mais gás carbônico, a camada estufa fica mais espessa. Menos calor vai embora para o espaço sideral. Mais calor fica retido aqui. E isto provoca uma maior possibilidade de derretimento desses gelos. Do gelo da Antártida. Essa estufa fica mais quente. É exatamente assim que acontece. O degelo desses locais provocam prejuízos para muitos animais desta região. Mas eu vou deixar para falar isso num outro momento. Então gostaria agora de dar palavra ao professor Oswaldo. Beleza, Toide. Rapidinho aqui. O clima da Antártida ele influencia grande parte do clima aqui do hemisfério sul, visto que em virtude da circulação atmosférica, as massas de ar polar que são originadas lá da Antártida vão se deslocar ao longo do hemisfério, provocando diversas modificações no clima, como por exemplo a diminuição da temperatura e as chuvas frontais. Como grande parte do continente vai permanecer congelada durante o ano todo, a vegetação é quase inexistente. Toide, por mais que não seja tão variado, fala um pouquinho pra gente da vegetação e também, é claro, da fauna da Antártida. A galera quer saber, beleza? Ok, Oswaldo. Bom, falar sobre a vegetação num local extremamente frio é lembrar de líquens. Quem são os líquens? Líquens são bioindicadores de poluição associados à colonização de ambientes difíceis, inóspitos. Porque vem de uma relação entre fungos e algas, que no caso em simbiose, monta uma parceria. E essa parceria beneficia-os a viver nesses locais. Diversas microalgas também tomam conta do gelo antártico. Então, em termos de vegetação, nós podemos colocar isto. Raríssimas são as gramíneas, mas quando existem, elas estão nas bordas mais quentes deste continente. Alguns musgos também estão presentes. Tudo bem? Agora veja bem, falar da fauna de lá é trabalhar alguns animais que vocês não estão acostumados. E a diversidade que existe de animais por ali, nós temos que lembrar da base da cadeia alimentar. Basicamente nós temos os produtores, que são microalgas, que fazem parte do fitoplâncton. Essas microalgas servem de alimento a pequenos camarões, crustáceos, chamados de krill. E é aqui que eu quero falar, porque a quantidade de krill é tão abundante, tão grande, que isso favorece uma cadeia alimentar bem bacana, fornecendo muito alimento para os primeiros da cadeia alimentar. Grave isso, o krill. Além do que, nós temos pinguins. Pinguins vivem nessa região. Pinguins não vivem no Polo Norte. Pinguins vivem no Polo Sul. E aí a gente responde aquele meu questionamento no início do vídeo do por que o urso polar não come ou não se alimenta de pinguins? E a resposta é muito óbvia. Ursos polares vivem no Polo Norte, enquanto que pinguins vivem no Polo Sul. Nós temos também várias espécies de peixes. O bacalhau da Antártida é um bom exemplo disso. Temos também espécies de baleias que ali chegam. Algumas predadoras vorazes de krill. Outras, como por exemplo a orca, que muitos chamam de baleia, mas estão mais relacionados a golfinho, atacam pinguins, por exemplo. Temos também uma quantidade grande de focas e aparentados delas,
Muitas aves também estão por lá, muitas aves voadoras. E basicamente nós temos esta fauna aí diversa por aquela região. Beleza? Cavanha, comenta aí sobre a parte geofísica da Antártida. Claro, Toide, com todo prazer. A Antártida é o continente mais elevado do mundo, com altitudes médias aí de 2.000 metros e várias cadeias montanhosas. A milhares de quilômetros do polo, há uma série de Vinsons, gravem bem esse nome, Vinsons, com um comprimento total de 21 quilômetros. Foi aberto apenas em 1957 e ele é nomeado após o senador americano Carl Vinson. E a partir deste lugar é localizado o ponto mais alto da Antártida, o Pico Vinson, que tem 4.892 metros de altura. Toide, fala pra galera as consequências deste aquecimento global, o que vai ter de consequência se houver o derretimento de geleira da Antártida em relação à vida aqui no nosso planeta. Conta pra galera aí. Ok, falar sobre as consequências do derretimento fica um pouco complicado. Bom, vejam bem. Primeiro que o continente da Antártida, ele não é pertencente a um país. Vários países assinaram um documento de que a Antártida seria de todos até que resolvessem conflitos com alguns países que queriam a posse daquele continente para si. Este acordo foi assinado de tal maneira que o continente Antártido pertence ao planeta. Lá nós temos uma base científica do Brasil, muito importante. E derreter o gelo é uma consequência ruim para as pesquisas. Por exemplo, já foi descoberta diversas espécies de fungos do gênero Penicillium. E para quem não sabe, este fungo fabrica penicilina, algumas espécies que não eram conhecidas. E é muito provável que em época cujas bactérias são resistentes a antibióticos, novas penicilinas podem ter sucesso contra bactérias, doenças bacterianas. Então, a pesquisa desses fungos é de sumária importância. Também existe uma quantidade muito grande de vírus que estão congelados. E o derretimento deles podem vir à tona diversos tipos de vírus, alguns inclusive perigosos atualmente para a saúde humana. Vamos relembrar que esses vírus devem estar congelados em um momento histórico em que a humanidade não estava presente aqui. Neste gelo, nós temos uma composição muito bacana de gases, auxiliando a compreender a variação dos gases da atmosfera. E esses gases que foram, então, congelados, nos ajudam a entender que o gás oxigênio, na época dos dinossauros, por exemplo, estava numa escala de 24%. E hoje, na escala de 21%, nós temos uma diminuição de 3% deste gás. Que gás? O gás oxigênio. Sem contar que a Antártida atua como um espelho, refletindo a luz solar e, de certa forma, diminuindo a temperatura deste planeta. O seu derretimento irá refletir menos luz e favorecerá o aquecimento global. Aliás, vai acelerar o processo de aquecimento global. Claro que eu tenho curiosidade, Toide. Então vamos lá. Todo mundo fala do maciço Vinson, né? Fala do Pico Vinson. Mas lá nos tempos antigos, nos livros soviéticos antigos, existia um outro valor de altura, 5.140 metros. Era a altura anterior. Mas esse aquecimento global, né, que você descreveu muito bem, está fazendo com que ele perca cerca de 50 metros por década de altitude. A Antártida ainda possui uma grande riqueza mineral: carvão, ferro, cobalto, cobre, ouro, platina e zinco, além, é claro, de grandes reservas de petróleo. Além disso, é lá na Antártida que se encontra a maior reserva de água doce congelada do mundo. Partindo dessa ideia, o continente antártico tem muitas características que vão diferenciar dos demais, já que ele é o continente mais frio, mais seco e o único que não se desenvolveram sociedades humanas. Apesar da grande riqueza de quantidade natural, é fundamental que esse continente ele se permaneça preservado,
pois as alterações realizadas nessa porção continental vão resultar em consequências muito drásticas no clima mundial. Pô, Toyd, obrigado aí, cara, por mais essa collab. Com certeza o pessoal agora vai detonar nas nossas disciplinas falando do continente antártico, beleza? Ó, peço mais uma vez aqui para vocês se inscreverem nos nossos canais, é muito importante aí para o nosso crescimento e também quanto mais vídeos nós fazemos aí, melhor vocês vão conseguir angariar esse conhecimento, beleza, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado de coração e até uma próxima aí, beleza? Tchau, tchau! É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da minha parte. Um grande beijo, abraço e obrigado pelo convite. E até a próxima collab. Tchau, galera.